Olá a todos e a todas, meu nome é Tiago, eu sou mestre em Estudos Literários pelo UFMG, na linha de pesquisa Edição e Recepção de Textos Literários, e tenho uma pesquisa voltada à edição teatral. Eu intitulei o trabalho, então, que eu vou apresentar agora, de Publicar Teatro como Teatro, Perspectivas Editoriais, e esse trabalho ele vai de encontro à proposta desse movimento duplo proposto pelo evento, que é o de pensar edição e fazer livros, e trabalho ao qual eu dou início agora. Prólogo. O trecho a seguir é uma tradução literal feita por Maria Cecília dos Reis de um fragmento da tragédia Agamenon, do dramaturgo grego Ésquilo, escrita no século V a.C. Trata-se da primeira cena, em que o vigia aguarda um sinal sobre o resultado da guerra de Troia. Ele então diz: Salve, Archote! Na noite o clarão do dia faz luzir, e luz, muitos coros e danças em Argos instaura. Graças! Em 1964, a editora Civilização Brasileira publica o texto de Ésquilo com tradução de Mário da Gama Cury. No livro, antes da fala do vigia, lê-se a seguinte rubrica: Silêncio. A sentinela permanece atenta. Subitamente aparece ao longe uma luz tênue, a princípio, e depois mais forte. A sentinela ergue-se e fala com emoção. E a rubrica é seguida da seguinte fala do vigia: É o sinal, eu mesmo vejo. Eis a noturna luz que mudará de certo a treva em dia claro. Logo vamos ter em Argos muitas danças e sonoros cantos. Claramente, há uma grande diferença entre esses dois textos. Como é sabido, os manuscritos dos textos clássicos gregos não continham instruções cênicas para a encenação que um texto dramático invariavelmente convoca, as chamadas rubricas. Essa ausência pode ser explicada pelo fato de que, em muitos casos, o próprio autor era o encenador da peça, que então prescindia dessas informações. Havia, sim, o catálogos, um paratexto que exibia informações pragmáticas, como o título da peça, nome dos atores, data e local onde foi representada. Já no texto, as rubricas, quando havia, se limitavam a informar as entradas e saídas dos atores e os nomes dos personagens antes das falas. Mas isso não quer dizer que os dramas clássicos não projetavam, implicitamente, uma peça. Como mostra o pesquisador Luiz Fernando Ramos, por meio dos exemplos acima, em seus diálogos é possível identificar o que ele chamou de rubricas latentes. Foi por meio delas que o tradutor Mário da Gama Cury criou a rubrica da edição de 1964 de Agamenon. E ele não foi o único a fazer isso. Essa manobra editorial, eu diria, foi usada pelos tradutores de línguas modernas a fim de facilitar a leitura dos textos teatrais clássicos. Em edições de peças do teatro elisabetano, ocorreu semelhante fenômeno. Como nos conta Ramos, é consenso entre os estudiosos que as rubricas nos originais de Shakespeare, por exemplo, eram muito escassas, restringindo-se, quando muito, às entradas e saídas dos personagens. Ramos diz: Essa escassez foi mascarada por muitos editores que, preocupados com a compreensão da trama pelos leitores, acrescentaram sempre que possível rubricas deduzidas do corpo do texto que facilitavam a leitura. As melhores edições contemporâneas, por isso mesmo, trazem essas rubricas acrescentadas a posteriori entre colchetes. Como vemos, a compreensão da trama, a facilitação da leitura e a garantia da legibilidade são atribuições elementares no processo de transmissão de um texto e integram, portanto, as responsabilidades de um editor. O panorama histórico apresentado acima nos dá a medida deste trabalho. Em uma afirmação que já ficou bastante conhecida, Roger Chartier, o historiador, dirá que autores não escrevem livros,
nem sequer os seus próprios livros, reconhecendo com isso que uma publicação deve a sua existência a um trabalho editorial, que exige, por sua vez, técnicas, habilidades e decisões, como a que fez o tradutor de Agamenon. Editar teatro. Como qualquer elaboração editorial, editar teatro é um trabalho com a matéria textual. Mas não se trata de um texto qualquer. No fenômeno teatral, a dramaturgia não é um ente autônomo. Mais que literária, a sua existência é cênica e, portanto, vinculada fundamentalmente ao espetáculo. Assim, mesmo debruçado sobre matéria verbal, o editor se encontra fatalmente em uma zona fronteiriça, ou antes, em um território híbrido, onde o verbo se pretende efetivamente móvel, colorido, sonoro, fragrante, visual. O texto dramático é, assim, um documento cuja chave está fora dele, como define a semióloga Anne Bersfeld. Ele é, ainda segundo ela, mais perfurado do que outros textos literários, pois institui indeterminações que só a encenação, com todo o seu aparato extraverbal, irá concretizar. Dessa perfuração vazam ações cênicas, que se de um lado estão previstas verbalmente em forma de rubricas, de outro não estão concretizadas no palco, instância que no teatro, como diz a estudiosa Beatriz Picon-Valin, é a medida de tudo. Assim, do ponto de vista semiológico, ou seja, dessa ótica que busca compreender a produção de sentido de um fenômeno, essa limitação compromete a compreensão integral dos enunciados, que não carregam em sua dimensão escrita todos os elementos contextuais da comunicação que garantem o seu sentido, a exemplo das entonações de voz, das gestualidades e de signos físicos, como o cenário onde ocorrem as roupas usadas, entre outros. A diferença para um texto narrativo é que este não projeta ações para fora dele. Logo, todos os atos de fala de sua trama se dão exclusivamente no âmbito textual, de forma que os seus contextos de comunicação são mediados por um narrador que se responsabiliza ele mesmo por informar ao leitor as condições de produção daqueles discursos, indispensáveis para que se compreenda qualquer diálogo escrito. No texto teatral, composto exclusivamente por diálogos, esse contexto de comunicação deve se dar sobretudo por meio das rubricas, ferramenta que, no entanto, é limitada, posto que verbal, para transmitir a semiose do discurso, ou seja, para sua produção de sentido. Editar teatro como teatro. Perspectivas editoriais. Confrontado com o fenômeno teatral, o editor, entendido aqui como aquele que concebe um livro, tem diante de si dois horizontes editoriais. Publicar o texto dramático como literatura, perfurado, como vimos, ou como teatro, contemplando, neste caso, a encenação que se desdobra do texto. Há que se considerar que um livro de teatro deve atender a diferentes interesses da recepção. Adquire-se um romance, por exemplo, para apropriação literária, para exercício crítico ou como instrumento pedagógico. O texto de teatro abarca, para além destes modos de recepção que eu citei, aquele para o qual ele em geral é pensado, a encenação. Considerando-se os primeiros modos, ele pode ser editado de fato como um texto literário, destinado a uma apropriação romanesca ou à leitura crítica. Efetivamente, é esse o tratamento editorial que ele ganha na maioria das vezes, e em muitos casos não poderia ser diferente. Como exemplo, eu penso nas peças cuja representação não se tem registro, ou nos textos clássicos que, além de comporem um repertório literário canônico, já tiveram centenas de encenações, como Hamlet, por exemplo. Ou ainda, penso em textos que ainda nunca foram encenados. Por outro lado, a consciência da dobra teatral, do ponto de vista da edição, abre uma janela de oportunidades para a concepção do que chamo aqui de livros latentes. Encarado como um documento perfurado, como já vimos, e ligado intimamente ao palco, o texto dramático pode ganhar, em alguma medida, a espessura cênica que lhe corresponde e cobrir um leque maior de possibilidades de leitura.
Em termos práticos, isso significa criar modos de se idealizar o livro de teatro que coloquem o texto dramático em diálogo com os vestígios possíveis da encenação que se desdobra dele, reduzindo assim o seu grau de perfuração. Trata-se de uma proposta que busca estabelecer um pensamento editorial próprio ao teatro, marcando um pensamento próprio marcado por um modo singular de trabalho do editor diante do fenômeno teatral. A ideia de livro latente, então, parte de uma perspectiva da edição como instância emancipadora do texto, a qual são chanceladas, em maior ou menor medida, a agência sobre esse objeto e a elaboração de livros que transcendam seu estatuto autoral primário. A noção se apropria da especificidade do texto teatral segundo a perspectiva semiológica de texto perfurado, e se orienta pela consciência de seu lugar como prática cênica, irremediavelmente bifacetado. Abrange experiências editoriais que incorporem graficamente a encenação da obra teatral, isto é, livros que coloquem o texto em diálogo gráfico com vestígios de sua outra face. Há que se ponderar que esta é uma categoria conceitual que não tem a pretensão de estabelecer regras bibliográficas. Um livro como este pode ser materializado de inúmeras formas, e o seu resultado dependerá, para além dos trabalhos de criação do editor, do artista gráfico, do diagramador, entre outros, de quais arquivos da peça estão disponíveis para o editor. A seguir, eu vou compartilhar 2 livros latentes como forma de ilustrar com exemplos a perspectiva aqui proposta. O primeiro exemplo vem de A Navalha na Carne, um livro de 1968 da extinta editora Senzala, que publica o texto clássico de Plínio Marcos, de uma forma surpreendente. O que o leitor vê em suas páginas é uma versão gráfica do espetáculo homônimo, dirigido por Jairo Arquiflecha, em 1967, e estreado em São Paulo. A edição é de Pedro Bandeira, com o projeto gráfico do designer uruguaio Walter Uni e fotografia de Yoshida. Trata-se de um objeto editorial de verdade único, que faz uso das artes gráficas para transmitir com mais eficácia aquilo que Pedro Bandeira, o editor, chamou de embate cruel dos protagonistas. E quem conhece o texto sabe do que ele está falando. Assim, o livro que ele faz nascer apresenta uma morfologia que descontinua radicalmente a tradição visual do texto teatral. O seu caráter disruptivo se deve a 2 aspectos principais. 1. A introdução da imagem em um sistema simbólico até então circunscrito ao aparato verbal. E 2. O investimento na tipografia como dispositivo expressivo da fala dos personagens. Ambas as inovações representam uma revolução para a semiose do texto dramático. Por meio de fotografias em alto contraste das cenas reais da montagem, de 1967, e do jogo de tipos e modos tipográficos nos diálogos para transmitir as entonações de voz, etc., o texto dramático passa a dialogar, então, graficamente, com os signos não verbais que, somente no palco, na relação espetáculo-espectador, dão sentido pleno às ações e aos enunciados. Dessa forma, o livro ganha uma espessura cênica somente superável pela própria representação. O meu segundo exemplo vem de Bodas de Café, um livro de 2019 publicado pela Eduel, a editora universitária da Universidade Estadual de Londrina. E também, Bodas de Café é o nome da 10ª montagem do projeto de teatro experimental universitário chamado Proteu, que é um coletivo ligado à Universidade Estadual de Londrina, que esteve ativo até 1996. Esse livro ele publica ineditamente a dramaturgia de Nitz Jacon, escrita em 1984 em criação coletiva com Proteu. No entanto, dá-la a ver essa dramaturgia pela primeira vez a um público leitor e ainda por cima em diálogo gráfico com o espetáculo posto em cena, resulta de um trabalho ao mesmo tempo investigativo e editorial realizado por Sônia Pascolati, que deu forma ao que se chama no livro de edição anotada.
Este trabalho consistiu na inserção de notas de rodapé que descrevem aspectos da encenação da peça, viabilizadas pelo cotejamento do texto com uma gravação em vídeo do espetáculo. O texto dramático de Nietzsche Jacon é dividido em 33 cenas, ao longo das quais se distribuem, então, as 210 notas de Sônia. Logo no título da primeira cena, temos a primeira delas, que traz os seguintes dizeres. Embora não haja nenhuma rubrica descritiva do início do espetáculo, no registro videográfico, a primeira imagem é de um cego tocando acordeão, figura que retornará em outros momentos, inclusive nas cenas finais. Sua presença pode ser interpretada como fio coesivo, signo que sugere um tom melancólico às cenas de que participa. Esta é uma informação que não está presente na dramaturgia, mas que, como vemos, compõe a encenação da peça. Em seguida, no decorrer da cena 1, os diálogos são quase todos em língua inglesa e reproduzem uma conversa entre magnatas do capital inglês interessados nas terras férteis do Brasil, mais precisamente nas terras do norte do Paraná. Já na segunda fala, aparece uma outra nota. O discurso dos ingleses é marcado por pompa e astúcia. Porém, a composição das personagens em cena faz sobressair o tom paródico com que são retratados. Estando vestidos apenas com sunga e gravata, claro recurso de rebaixamento que revela a fragilidade da aparência, a pose aristocrática. Não é que o texto dramático de Jacon não tenha rubricas. Apesar de poucas e breves, há nele informações que apontam para a representação. No entanto, em alguns momentos, como nessa primeira cena, em que não há sequer uma indicação cênica, são apenas as anotações de Sônia a darem conta da instância espetacular dos enunciados. Ora, uma enunciação tal qual a dos ingleses, acima, teria um significado radicalmente distinto caso eles tivessem vestido um traje sério e não sunga e gravata. Para finalizar, é certo que sempre haverá leitores literários do texto dramático, bem como editores interessados em publicá-lo como literatura. Mas também o é que a compreensão de suas singularidades semióticas apontam para novas experiências editoriais. Não há, portanto, uma conduta unívoca para se editar teatro. Tampouco me proponho aqui a normatizar a edição de um livro latente. Esse trabalho, ainda em seus primeiros passos, se dedica tão somente a mobilizar conceitos que tornem possível uma reflexão editorial voltada especificamente para o universo teatral, e também a apresentar experiências concretas que colaborem com ela. Obrigado.